Quem crê que a sua família, que a minha família, em nome de Jesus, vai servir ao Senhor, estar aos pés da cruz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Em Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma boa noite, que a paz seja convosco também aos nossos irmãos e irmãs que estão aí na live, no YouTube. Sejam todos aí bem-vindos. Compartilhem essa live, deixem aí o joinha, deixe uma mensagem aí, de onde que você fala, de onde que você é, de qual estado, qual cidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 10, de verso de número 51. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Dá início à leitura. Amém? E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Espera aí que eu vou repetir. Jesus disse: vai, o teu dinheiro te salvou? Sim ou não? A tua força te salvou? O teu diploma te salvou? Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. E continuando, e logo viu, voltou a enxergar. Glória a Deus. E seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, esse capítulo fala sobre o cego que ficava no meio do caminho ali, pedindo esmolas. Aleluia, Jesus. Mas no caminho aonde estava este homem, Jesus havia de passar ali. Será que você pode dar um amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Creio que esse homem sentiu algo diferente, ele ouviu algo diferente, que Jesus estava passando naquele lugar. E ele começava a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Daiane, você me perguntou qual foi a oração. Essa foi a oração mais difícil que esse homem fez. Aleluia, Jesus. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. A oração que fez Jesus parar. Irmão, nosso adversário não foi capaz de parar Jesus. A morte não foi capaz de parar Jesus, porque ele ressuscitou e a cruz está vazia. Aleluia, Jesus. Mas um homem, a fé e o clamor e uma oração: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, foi capaz de parar o mestre. Aleluia, Jesus. E Jesus pergunta para ti nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Entrega a sua família nas pés da cruz e Jesus vai operar o milagre. Amém? Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Graças a ti, Senhor. Vamos adorar ao Senhor nessa noite de todo o coração. Amém? Glórias a ti, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, receba, meu Pai, nosso louvor e toda adoração, meu Pai, que possa chegar aos céus, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, meu Pai, o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, Pai, e de todo o louvor, Senhor. Aleluia, Jesus.
Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Você pode dizer isso? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca, Senhor, toca em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem a tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem a tua presença. Aleluia, Jesus. Oh, tua presença, Senhor. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Senhor, cada coração, meu Pai, esta noite, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, toca, meu Pai, Senhor, de novo, vai renovando, meu Pai. Renova, meu Pai, cada alma, meu Pai, cada coração aqui nesta noite, Senhor, o teu poder, meu Pai. Aleluia, Jesus. Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo. Enche, Senhor. Enche, Pai. Aleluia, Jesus.
Será que você pode glorificar e bater palmas e exaltar esse santo nome? Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Aleluia, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Declare isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Declare isso nessa noite, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja assim. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
bate palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Sonda-me, usa-me, transforma-me e usa-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, e quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Você também precisa? Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita o meu sonho, transforma a minha vida, me faz um milagre, me mostra nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Oh, Jesus, eu preciso tanto, Senhor. Transforma a minha vida, o meu estado. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, sim, Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida.
só para os irmãos e irmãs que creem no milagre. Cante junto comigo assim. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história. Tá lindo demais. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Agora chegou a hora dos dízimos, as ofertas, amém? Da casa do Senhor. Já teve um momento do louvor, agora dízimos, as ofertas e logo mais a palavra santa do Senhor, amém? Abra vossas Bíblias lá em Malaquias 3:10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Malaquias 3:10. Glórias a Deus. Eu não sei se está a passagem no telão. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar pelo telão, tá, irmãos? Fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Vou estar lendo, tá, irmãos? Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Só o versículo 10 apenas. Amém? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Amém, irmãos? É a ordenança do Senhor, né, irmãos? Está na palavra. O Senhor, Ele nos orienta. O Senhor, a cada dia, Ele vai nos ensinando através da sua santa palavra. Amém, irmãos? E que podemos estar trazendo, depositando aqui na casa do Senhor. Amém? Separando o nosso melhor, as nossas primícias. Como diz na palavra também, não com tristeza ou com pesar. Amém? Mas temos que trazer com alegria. Amém? Glória a Deus. Suas ofertas e seus dízimos. Estenda suas mãos para os céus e vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, oramos, Pai, pelos dizimistas, Senhor, ofertantes da Tua casa, Pai. Senhor, derrama, Senhor, uma bênção, Pai, recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite, Pai, vai abrindo portas de emprego, Senhor. Vai abrindo, Senhor, essas portas, Pai, que estão fechadas, Senhor. Mas tudo tem um tempo certo, Pai. Uma ordenança Tua, Pai. Basta só uma palavra Sua, Senhor, para as portas vir se abrir, Senhor. Então, Pai, te pedimos nesta noite, Senhor. Senhor, abre as comportas dos céus, Senhor, e derrama, Pai, uma chuva, Senhor, chuva de bênção, Pai, sem medida, Senhor, a cada um, Pai. Senhor, também te pedimos, Pai, repreende todo gasto desnecessário, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem de encontro, Pai, as nossas finanças, Senhor, vai repreendendo, Senhor, o devorador, o migrador, o gafanhoto, Pai. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem, Pai, de encontro às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço,
danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Criança, vem aqui. Step. O Enzo tá lá atrás, né? Glória a Deus. Irmãos, estenda suas mãos para cá e vamos estar orando pela vida dessas crianças em nome do Senhor Jesus. Amém? E as demais crianças, irmãos, que hoje não pôde estar aqui, ore pelos seus netos, ore pelos seus sobrinhos. Amém? Crianças que vocês lembram, seus vizinhos, toda a sua parentela, irmão. Apresenta as crianças em oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, aqui estão, Pai, essas crianças, Senhor. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama, Senhor, do Teu sangue, Pai, sobre a vida delas, Senhor. Que elas possam, Senhor, e venham, Pai, crescer, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Senhor, nós como os pais, Senhor, estamos, Senhor, ensinando, Pai, como o nosso filho deve andar, Pai, em Teus caminhos, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, eles, Pai, e as demais crianças, Senhor, que não pôde estar aqui nesta noite, Senhor. Vai alcançando, Senhor, vai visitando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com Teus livramentos. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, aleluia. Vamos estar recebendo agora o pastor, amém, que está com a responsabilidade, irmãos, de estar nesta noite pregando, amém, em mais uma campanha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá novamente. Vamos estar orando pela vida do servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, de oração, Senhor, intercedemos, Pai, pela vida do Teu servo, Pai. Senhor, fala conosco, Pai, nesta noite, Pai. Não aquilo, Senhor, que queremos, Pai. Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da Tua parte, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, mais uma vez, Pai. Fala conosco, amigo Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que a paz seja convosco. Amém. Momento de alegria, né? De nós estarmos na casa do Senhor para adorar esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Que nesta campanha, acho que são 4 quartas-feiras, é isso? Nessas quartas-feiras desse mês de maio, que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa casa e na nossa família. Amém? Estamos iniciando hoje uma campanha e algo muito sério, porque família é um projeto de Deus. E quando se fala de família, o adversário ele vai lutar, por certo ele vai se levantar. Amém? Então que nós venhamos pelejar. Pelejar como, pastor? Orar e jejuar sem cessar, para que Deus ele possa entrar com a providência e repreender todo o mal, e que a bênção venha entrar na nossa casa e na nossa família de uma maneira poderosa. Você crê que Deus ele está trabalhando na tua casa, na tua família? Você crê? Amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sabe o que a Bíblia diz acerca das nossas petições? A Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com seus próprios deleites. Está entendendo? Porque muitas das vezes nós pedimos muitas coisas para Deus e às vezes nós não recebemos. Porque a Bíblia fala que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que Ele não possa abençoar o seu povo. E o ouvido do Senhor Deus não está tapado para que não possa ouvir o clamor
do povo de Deus. Eu falei aqui sobre Gideão esses dias, onde o povo estava cativo, estava numa situação difícil por fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo clamou e orou a Deus, e Deus ouviu o clamor e enviou a resposta. Então Deus, Ele ouve, escuta e responde o nosso clamor. Às vezes nós ficamos anos e anos orando pela mesma coisa e não recebemos. E o exemplo é na área familiar. Porque Deus, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família. Mas o foco e o objetivo tem que ser honrar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Tem que se entregar de verdade. Amém? O nosso Deus, irmão, Ele ama aquele que faz as coisas com sinceridade, com inteireza de coração. Vamos falar um pouquinho sobre família. Eu quero ler com você no livro do Gênesis, no princípio de tudo, Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 2, apenas o verso 24. Amém? Vamos falar sobre família. No final nós vamos estar ungindo as peças de roupa, os diáconos, a pastora e alguns diáconos vão estar impondo as mãos aqui. Nós vamos orar, nós vamos apresentar, e no final do culto eu vou entregar um óleo ungido por família. Amém? Você vai levar para a sua casa, você vai ungir a sua casa, ungir os umbrais da tua porta. Amém? Vai ungir as peças de roupa daquela pessoa que você está orando e buscando pela vida dele. Você entendeu? Sim, dá um glória aí. Aleluia. Gênesis 2, capítulo 24. Somente o verso 24. Que diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Somente até aí. Pode deixar no telão, mas eu quero que você feche sua Bíblia, feche seus olhos, ligue o teu pensamento com Deus, pedir para Deus nos dar inspiração, para que Deus venha abrir o nosso intelecto, para que nós possamos entender e absorver a palavra do Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar com você e por você. Deus, eu entro diante da tua presença, Pai amado, Pai querido, Deus poderoso. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, ó Pai, um Deus de família. A tua palavra diz que família é projeto teu, meu Pai. Por isso nessa noite, ó Pai, nós entramos diante da tua presença, te apresentamos a tua santa palavra, te apresentamos, Senhor, as famílias que aqui estão, e aquelas que por algum motivo, Senhor, não puderam vir, Pai, até a tua casa. Mas de alguma forma eu tenho certeza que o Senhor vai alcançá-los, ó Pai. Seja através da mídia, do Instagram, do TikTok, do Facebook, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor irá alcançá-los, ó Pai, nesta noite. Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus. Que nenhum mal venha diluir, venha dissolver a família. Senhor, que nada nem ninguém possa impedir, Pai, a adoração dos teus servos. Papai, que todo mal venha cair por terra em o nome de Jesus. Que o Senhor possa nos edificar, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha nos encher nessa noite, Pai, de uma maneira poderosa. Que nós possamos sair daqui, Senhor, flutuando nas asas da revelação do Senhor, Pai. E que a tua palavra venha trazer em nós e fazer em nós transformação de vida, Pai. Porque eu tenho certeza, meu Deus, que é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Senhor, esse é o meu pedido, meu Pai, e crendo eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? O nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A palavra que nós lemos fala sobre casamento, né? Não é sobre encontro, não é um encontro de casais, não. Mas quando a gente fala sobre Gênesis 2, 24... ali o Senhor está ensinando, né, acerca do matrimônio, acerca da importância que tem a esposa na vida do seu marido e vice-versa. A importância que tem o cônjuge na vida
um para com o outro. Amém? O casamento é uma instituição que Deus, Ele preza muito. Amém, irmãos? Quando se fala de casamento, de relacionamento, é seriedade. Casamento é um casamento só, irmão. Amém? Hoje nós estamos vivendo numa geração que troca de casamento como quem troca de roupa. E Deus não se agrada. Deus não está na separação do casal, irmão. Então, assim, o que traz a separação para o casal, para a família? É o diabo. É o pecado. Amém? Porque o casamento é uma instituição que foi criada para que ambos vivam ao lado um do outro eternamente, ou melhor, até que a morte os separe. Amém? Porque na eternidade não vai ter casamento, não. Até que a morte os separe. Temos que viver com o nosso cônjuge, com a nossa esposa e com as mulheres com seus maridos, até que verdadeiramente a morte venha os separar. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Eu falei, Senhor, por que você está me dando essa palavra, Senhor? Porque assim, é uma palavra que tem tudo a ver com o culto de família. Amém? Porque se o homem cuidar da sua esposa, amém? Assim como a Bíblia nos ensina que Cristo, Ele ama e cuida da sua igreja, irmão, o casamento vai ser uma bênção, sim ou não? A Bíblia diz que o marido é o cabeça da sua mulher. Amém? Ele não é o dono, ele não é o mandão. A Bíblia diz que ele é o cabeça. Amém? A mulher é sua auxiliadora. Amém? A nossa igreja, ela tem mais de 101 anos, irmão. E ela foi fundada por uma missionária, uma mulher. Isso é maravilhoso. Quem pode dar um glória a Deus por isso? As mulheres, ela tem o seu espaço. Amém? Mas as pessoas estão distorcendo as coisas que Deus fez perfeita. Eu estava analisando esses dias, irmão Austin, por que Jesus não casou? Amém? Porque se a gente for analisar, a Bíblia diz que Jesus, Ele deu a vida pela sua igreja. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Se Jesus tivesse casado, Ele teria que dar a vida pela sua esposa, tinha que honrar a sua esposa. Ele não teria tempo para dar a vida pela igreja, porque Ele veio com a missão. Ele não tinha tempo para distrações. Você está entendendo que quão importante é o relacionamento conjugal? Muitas das vezes a gente trata de qualquer forma. E não é de qualquer forma, de qualquer maneira, irmão. Da maneira que nós queremos. Não. Temos que tratar nossas mulheres, a nossa esposa, amém? Com honra, com dedicação, com carinho. Trabalhar para fazê-las verdadeiramente felizes. Estou falando isso para homens, né? Mas as mulheres de igual forma. Amém, meus amados? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vocês vão entender. No livro de Marcos, capítulo 10, o verso de 9, diz assim, ó: portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Amém, irmãos? Olha o que Jesus está ensinando, Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa. Está parecendo um culto de casais, né? Eita glória! O que Jesus está querendo fazer aqui hoje, hein? Mas Jesus está ensinando aos seus discípulos: o que Deus uniu, não separe o homem. Quem já viu que tem muita gente que gosta de dar bedelho na vida dos outros? Gosta de se meter na vida do irmão. Dar o tal do pitaco na vida do crente. Na vida do casal. Irmão, e casamento, quando se fala de casal, amém, irmão? Vocês têm que se aconselhar com os pastores, né? Ficar falando as coisas para as outras pessoas que não vai edificar em nada não, irmão. Porque tem coisas na tua vida que você vai falar para outra pessoa, o diabo às vezes já entrou no coração daquela pessoa, ela já está com inveja do teu relacionamento, e você dá lugar para aquela pessoa investir ou no seu cônjuge ou em você, para causar distrações e até mesmo separações. Quem está entendendo aí, dá uma glória para Jesus. Aleluia. Jesus está aqui, viu, irmãos? Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E
quando se fala de relacionamento, nós temos que cuidar com zelo. Amém, irmãos? Porque nós temos que cuidar do nosso relacionamento. Eu estou falando aqui como um homem. Mas entenda que a mulher, de igual forma, ela tem que prezar pela vida do seu marido. Eu não sei se vocês viram aqui, quando a pastora ela pregou na campanha, nas quartas do poder de Deus, ela falou algo que me emocionou, irmãos, na nossa vida. Porque eu e ela, nós perdemos a nossa primeira filha. Deus nos deu, quando deu 5 meses de gestação, a menina faleceu no ventre dela, e foi uma luta. A criança veio a óbito, ela quase que morreu. E aí, nós travamos uma batalha, tanto física quanto espiritual, para poder engravidar de novo. E os médicos, 7 médicos falaram assim, ó: vocês não podem mais ter filhos. Porque na primeira gestação, o útero da minha esposa foi comprometido. O útero rompeu. E a criança ficou na trompa direita dela. E aí ela perdeu a trompa direita, perdeu praticamente todo o útero, ficou só um pedacinho. E daí a gente continuou a vida, a gente não pode parar de viver, mas orando. Contra todos os diagnósticos médicos, ela falou algo com Deus. E ela pediu para Deus dar um filho a ela, mas para satisfazer os sonhos e os desejos do coração do marido dela, do meu coração. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Ela falou assim: não, Senhor, eu tenho um sonho de ser mãe, mas hoje eu estou fazendo essa oração para que o Senhor conceda os desejos do coração do meu marido. Quem está entendendo? Isso é se doar. Isso é deixar de viver as suas vontades pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro. E casamento é parceria. Amém, irmãos? Para os jovens aí que vão casar, já comecem a se atentar a isso. Homem tem que ser cuidadoso. Homem tem que ser amoroso. Amém? Eu falo muito sobre isso, irmão. E até aquele pastor Cláudio Duarte, ele falou uma vez, eu vi um relato dele. E aí ele falou que a moça chegou no gabinete dele, Gil, e falou assim: pastor, arrumei um homem de Deus. Menino trabalhador, bonito, educado, sabe? Homem de Deus. Só tem uma coisa, ele bate na mãe dele. Será que é de Deus? O pastor falou: lógico. Casa logo, a mãe dele precisa parar de apanhar. Você está entendendo? Porque a moça falou: pastor, você é doido. Olha a pergunta: se ele bate na mãe dele, ele não vai bater em você? Então quando for, sabe, orar para Deus, ore, sabe, peça grande. O nosso Deus é grandão. Eu já falei isso aqui diversas vezes. O nosso Deus é grandão, o nosso Deus é enorme. O nosso Deus tem todo o poder nas mãos para abençoar você com uma noiva ou com um noivo abençoado, o homem ou a mulher perfeita para você constituir família. Não para casar hoje e separar amanhã. Porque hoje, se topar um no pé do outro, já é motivo para separação. Hoje está assim. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é grande e Ele pode dar o melhor para você. Aleluia. E hoje você que é casado, está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, ore a Deus. Pague um preço de oração. E Deus, Ele restaura a família. Ele restaura relacionamentos. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Não há nada impossível para Deus. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 37, se eu não me engano, fala que porque para Deus nada é impossível. Não há nada impossível para Deus.
Amém, meus irmãos? Então é um culto de nós orarmos pela nossa família, buscarmos. E família é projeto do Senhor. Amém? Você pode repetir assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é mais que profético. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em o nome de Jesus. Creia nisso. Eu não sei se sou só eu, mas lá em casa ainda tem muita gente que precisa do amor de Deus. Lá em casa ainda tem muita gente que precisa ser alcançado por Jesus verdadeiramente. Aí como que vai? É nós dando um bom testemunho, sendo bons cristãos, amém? E orando e jejuando sem cessar. Amém? Não há nada, irmão, que fique de pé diante da oração. Amém? A oração, ela pode muitos seus efeitos. Na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós lemos no livro de Marcos: portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Agora no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20, o verso 12. Esse eu faço questão que coloque aí, é Êxodo 20, o verso 12. Olha aqui, ó: filho tem que honrar pai e mãe. Nós estamos falando de família. Não tem como Deus ir lá abençoar a minha casa hoje, como família, eu, a pastora Tassiana e a Estezinha, se eu não honrar os meus pais. Honrar pai e mãe, isso é um mandamento. Olha o que a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 20, o verso 12: honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você está entendendo isso? Nós temos que honrar os nossos pais. Aí tem gente que vai falar assim: você não tem noção, pastor, do demônio que é o meu pai. Você não tem noção do que é o meu pai. Mas a Bíblia diz, não está falando assim, honrar o pai e a mãe bonzinho. Está escrito aí, isso aí no telão? Honrar o pai e mãe só se eles forem bonzinhos? Não importa o que eles façam, os pais são autoridade sobre nós. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o pastor é o anjo da igreja, vocês estão sob, sabe, a minha bênção, a minha tutela. Nós estamos sob a tutela dos nossos pais. Isso é muito sério. No mundo espiritual existem hierarquias, aonde se nós não respeitarmos, nós abrimos legalidade para o adversário trabalhar nas nossas vidas. Eu conheço amigos meus, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, particulares, jogar bola junto, de soltar pipa quando era pequeno, jogar bolinha de gude, fazer muita coisa errada, não honrou pai e mãe. Onde que está hoje? 7 palmos embaixo da terra. Infelizmente morreu. O crime levou, a doença levou, outros o diabo levou. Por causa de quê? Da infidelidade, por falta de não honrar pai e mãe. Já viu isso? Um filho bater na cara do pai? Isso é horrível, irmão. Eu tive amigos que batiam, que agrediam seus pais. Isso é muito sério. É por isso que o Senhor, Ele nos ensina, ó: portanto, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É por isso que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que a sua verdade é que funciona, mas não é não. A nossa verdade não vale nada no mundo espiritual. Ah, mas eu não gosto do jeito que ele fala, do jeito que ela se comporta. Não importa. Não importa o que você acha. Respeita, honra. E Deus, Ele vai prolongar os teus dias na face da terra.
Levanta a mão para o seu pai para você ver a maldição que você adquire sobre a tua vida. Levanta a mão sobre a sua mãe para você ver a maldição que você adquire sobre a tua vida. Não é o pastor que está falando assim, ó, você vai ser amaldiçoado. É a palavra de Deus que diz. É a Bíblia. Você acredita na palavra de Deus como regra de fé? Você acredita nisso? É a palavra de Deus. E eu amo esta palavra. Porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia sempre, a palavra de Deus sempre vem para nós no momento que nós mais precisamos. Eu nunca vi eu ministrar uma mensagem e Deus não confirmar e não confortar alguém. Sempre tem alguém precisando da mensagem que Deus me dá. E é por isso que eu amo esse Deus. O Espírito testifica. Na carta aos Efésios, capítulo 6, diz assim, ó, sobre os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Olha isso. Nós temos que honrar, olha isso. Os filhos têm que dar, irmão, honra para os seus pais. A minha mãezinha, quando eu era pequeno, quando eu comecei a ter entendimento das coisas, ela começou a falar algumas coisas para mim, que eu, particularmente, irmã Nailza, eu não acreditei. Ela falava, filho, quando você crescer... E ela era diaconisa dessa casa. Minha mãe foi diaconisa do Evangelho Quadrangular. E ela falou, você vai ver pais se levantando contra filhos para tirar as suas vidas. Eu falei, nossa mãe, eu não acredito nisso. E filhos se levantando contra os pais para tirar as suas próprias vidas. E eu falava assim, mãe, eu não acredito nisso. Era duro isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você acreditar, né? E eu, como amava demais a minha mãe, era grudado da minha mãe mesmo. Eu era carrapato mesmo, grudado da minha mãe. Aí hoje, a gente vê muito isso. Agora se tornou normal, né? Ligou a televisão, na Record, aquela que escorre sangue pela tela lá, né? O Jornal da Tarde, Cidade Alerta. O que mais você vê hoje é homens matando mulheres, né? E os filhos se levantando contra os pais, por conta de herança, por conta de vício, rebeldia. Adolescente, por conta de celular, facilidade, se o pai não deixar sair, ou a mãe já quer se rebelar contra os pais. Quantos adolescentes saindo de casa, sabe, se rebelando contra os pais? Isso é muito sério, irmão. Estamos fugindo, a humanidade está perdendo o amor verdadeiramente. Mas essa campanha é uma campanha que vai mudar a história da tua casa. Essa campanha é uma campanha que vai mudar a situação da tua família. Amém? É por isso que estamos aqui. Eu, você como homem, você como mãe de família, é a nossa obrigação ensinar os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de ensinar essa geração. É uma geração tecnológica, né? Tudo é para já, para ontem. A Estezinha já pega o telefone, já fala lá no YouTube lá, o desenho que ela quer assistir. Já são muito inteligentes, 4 anos de idade, ela já consegue pesquisar lá, na lupa do Google, lá, ela já aprendeu que tem um microfonezinho lá, que ela consegue falar, e o louvorzinho lá, o desenho que ela mais gosta aparecer. Nós não podemos privar isso deles. Mas nós temos que ensinar verdadeiramente o que pode e o que não pode. A Bíblia nos ensina que nós temos que instruir nossos filhos no caminho que ele deve andar.
Provérbios 22, capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó: instrua o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, não se desviará do caminho. E é obrigação sua, é obrigação minha como pai. Senão Deus vai cobrar de quem? Do vizinho? Não, vai cobrar de você. Se perder depois, Deus vai cobrar de mim. Se você instruiu, amém. Quando crescer, tiver grandão, né? Ou grandona, já tiver com 18, 19, a Bíblia fala que Deus deu livre-arbítrio. Mas mesmo assim a gente ainda tem que ficar no pé. Não é por aí, não vai para lá. Eu tinha mais de 20 anos, minha mãe ia me buscar na casa da minha esposa, da pastora Tassiana. Minha mãe ia me buscar lá. Marmanjão, ele ia lá, filho, ó, já deu a hora para casa. Eu ia brabo para casa, mas hoje eu glorifico a Deus por isso. Porque ela foi uma mãe zelosa que cuidou, ensinou o caminho verdadeiramente. E hoje eu não desvio, já dei uma desviada, mas hoje não, por causa de rebeldia, mas hoje não desvia mais. Isso é a nossa função, isso que nós temos que fazer. Amém? Você está aí ainda? Olha o que diz lá na carta aos Efésios, já estou terminando, capítulo 6, verso 4. Acerca dos pais e dos filhos, eu estou falando de família, irmãos. Olha isso aqui, ó: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo está ensinando aos Efésios, a igreja em Éfeso, que para os pais também não irritar os filhos, antes ensiná-los no caminho do Senhor. Amém? Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque irrita a criança, ou o jovem, o adolescente, ou o adulto que é filho. Aí ele se rebela. Quem sabia que quando a ira vem, a pessoa fica cega? Dependendo da situação, a pessoa fica cega, aí sai numa loucura total, irritado, se perde a vida. A culpa é de quem? De quem irritou. Antes nós temos que ter sabedoria e criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, segundo a palavra do Senhor. A campanha que nós estamos iniciando hoje é sobre família. O projeto que Deus tem na vida de todos nós, um projeto lindo e maravilhoso. E a campanha nos ensina a trazer a nossa família para o lugar mais seguro dessa terra, que é aos pés da cruz. Se a minha, a tua casa e a tua família estiver aos pés da cruz, irmão, está sossegado. Se nós ensinar os nossos filhos a estar aos pés da cruz, podemos sossegar, irmão. Tenho certeza disso. O Salmo de número 127 diz assim, o verso 3. Para a gente terminar, caminhar para o final, quero orar com você e por você. Quero ungir essas peças de roupa. Quero abençoar a tua vida. Amém? Eu tenho uma certeza, irmãos, absoluta. Eu estou orando para isso. Deus tem história linda para fazer na tua casa, na tua família. A minha história de cura, de restauração, de relacionamentos, salvação, a família inteira. Eu tenho certeza disso. Olha o que o salmista ele escreveu no Salmo de número 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que mostra que os filhos são um presente divino e uma unção e uma bênção para a sua família.
Amém? Olha o salmista escreveu, que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Tem gente que fala assim, esse menino é uma praga. Essa menina tá uma peste, tá? O sangue de Jesus tem poder, não fala isso não. Vigia no que você fala com relação aos seus filhos, netos, sobrinhos, vigiem. Há muito poder nas nossas palavras. E aí você está amaldiçoando seu filho, amaldiçoando a sua filha. Quem está entendendo aí, glória para Jesus. Isso é muito sério, irmão. Porque quando nós falamos de cruz, já vou terminar para a gente orar. Nós temos que usar as nossas palavras para abençoar a vida do nosso próximo, a vida dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que ser um canal de bênção para eles. Quem lembra que eu falei assim, ó, para pedir para você repetir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por que o pastor faz isso? É para estimular você a falar coisas positivas. Quanta gente falando coisas que não agrada a Deus, falando coisas que não se aproveita, irmãos, falando coisas que não edificam, que não vai levar a lugar algum. Use as suas palavras para falar coisas positivas. Fala coisas que agreguem alguma coisa na tua vida, no teu cotidiano. Fale coisas produtivas, que vai levar você para perto de Deus, ou aqueles que estão ao seu redor. Nós temos que aprender, meus amados, que tudo que nós falamos acontece, positivo ou negativamente ao nosso redor. O mundo espiritual, ele existe, ele está aí, ó. E às vezes a gente, como Gideão, quem lembra de Gideão? Aí o Senhor falou assim: Gideão, o Senhor é contigo, homem varão, valente e valoroso. Aí Gideão falou assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos passando por tudo isso que nós estamos passando? Ele esqueceu que no verso 1, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Memória curta, sabe? Esquece fácil o que desagrada a Deus. Faz as coisas ontem, hoje já não lembra mais. Irmão, aprenda uma coisa: Deus é misericordioso. Aprenda a pedir perdão por Deus, a se arrepender daquilo que você fez de errado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. Aprenda a pedir perdão ao Senhor pelas suas mazelas, pelos seus pecados, por aquilo que você fez que não agradou ao Senhor, para depois não ficar assim: ai Senhor, o que está acontecendo? O porquê tudo isso comigo? Se coloque de pé. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Bênção do Senhor, ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. A minha família
bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. Minha família é o presente do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoar a família, Pai, da tua filha. Abençoa, Pai, o lar do teu filho, Pai, saúde, a família, Pai, em nome de Jesus. Pai, tua bênção, tua paz, sobre a vida dos teus servos, Pai, a família, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, a vida da tua Te serva, agradeço Pai, pela minha família, que ela quer. por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. O Senhor nunca me Aleluia. deixou Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Você crê? Quem pode aplaudir a Jesus aí? Eu creio na tua vitória, irmão. Na nossa vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é do povo de Deus.